tarde a todos. A mais uma reunião da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação. Quero agradecer a presença dos vereadores Fabrício Machado e Carlos Molina. Regiane, muito obrigado também pelo apoio na nossa comissão. Agradeço também a equipe da comunicação sempre nos auxiliando aqui. E para dar início a essa reunião, nós vamos começar com a leitura da ata da última reunião. Por gentileza, Regiane, a leitura da ata da última reunião. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Ata da 21ª reunião ordinária. Aos 21 dias do mês de outubro de 2019, às 13h20, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, os vereadores Renato Nascimento de Moraes e Carlos Eduardo Molina. A assessora técnica de comissão Regiane Goulart dos Santos assessorou a reunião. Havendo número regimental, o senhor presidente, o vereador Renato Moraes, solicitou a leitura e colocou em discussão e votação a ata da 20ª reunião ordinária da comissão, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Após o presidente solicitou a leitura e colocou em discussão e votação o seguinte parecer do relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei número 4411, que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de água quando a interrupção ocorreu por falta de pagamento e da outras providências, de autoria do vereador Joel Carlos de Almeida. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra, em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 21 de outubro de 2019. Renato Nascimento de Moraes e Carlos Eduardo Correia Molina, membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Obrigado pela leitura. A ata está em discussão. A ata em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade dos presentes nesta reunião de comissão. Bem, senhores, nós vamos começar a nossa reunião de hoje apreciando o parecer do nosso relator do projeto 4408. O projeto em questão é de autoria do vereador Kleber Davi. Ele acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao artigo 8º da Lei Municipal 3016, que dispõe sobre o sistema de estacionamento rotativo pago em vias e logradouros públicos do município de Itajubá e dá outras providências. Eu gostaria de solicitar, por gentileza, Regiane, a leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei número 4408. Relatório. De autoria do vereador Kleber Davi, está sendo submetido à apreciação da Câmara Municipal de Itajubá, objetivando seguir o regular processo legislativo, o projeto de lei número 4408, que pretende alterar dispositivos da Lei Municipal número 3.016 de 2013, que cuida do novo sistema de estacionamento rotativo pago em vias aéreas e logradouros públicos do município de Itajubá, e a autoria do Poder Executivo Municipal a conceder a terceiros, por meio de licitação, as atividades e serviços desta sistemática. Nos termos da proposta apresentada, objetiva a alteração dos artigos 9º da Lei Municipal número 3.016, de 19 de dezembro de 2013, acrescendo 2 novos parágrafos, conforme dispositivo contido no projeto está. Artigo 9º, primeiro parágrafo, concomitantemente, o encaminhamento à autoridade municipal de trânsito, previsto no caput deste artigo, deverá ser afixado no para-brisa ou entregue diretamente ao condutor do veículo aviso de irregularidade cometida pelo usuário. Parágrafo 2º. O aviso de irregularidade de que trata o primeiro parágrafo necessariamente deverá conter data, hora e local em que ocorreu a irregularidade, placa do veículo, resumo da ocorrência, informando que os dados do veículo foram encaminhados à autoridade de trânsito para a aplicação das penalidades previstas. Na justificativa,
acosta à proposta, argumenta o nobre Edil que o presente projeto de lei visa acrescentar os parágrafos 1º e 2º ao artigo 8º da Lei Municipal número 3.016, que dispõe sobre o sistema de estacionamento rotativo pago em vias e logradouros públicos do município de Itajubá. São inúmeras as reclamações de cidadãos multados pela autoridade de trânsito que não ficam sabendo dessa punição, nem no momento da atuação, e por muitas vezes nem depois. Muitos cidadãos acabam tomando conhecimento através do recebimento da multa já consignada ou quando surpreendido através de acesso à página do Detran. Entendemos ser direito do cidadão conhecer, quando possível, no momento da aplicação da multa, os motivos da mesma para que tenha direito de se defender, e o atual sistema não permite este procedimento. Com a aprovação deste projeto, torna-se obrigatória a fixação de um aviso de irregularidade que foi cometida pelo usuário da Zona Azul. Neste aviso, que ainda não se trata da multa, constarão a placa do veículo, data e hora e local, em que mesmo excepcionado, é claro, o motivo da ocorrência. Dessa forma, o vendedor de bilhete de Zona Azul, de maneira concomitante, encaminhará a ocorrência para a autoridade de trânsito tomar as devidas providências e avisar o usuário sobre o ocorrido. Assim, entendemos que o usuário não ficará prejudicado, muito pelo contrário. Já sabedor da irregularidade cometida, tomará mais cuidado ao estacionar nas ruas que compõem o sistema rotativo de estacionamento. Em apertada síntese, é que se dispõe o projeto. Parecer relator José Roberto Floriano. Preliminarmente, independente de qualquer posicionamento das comissões permanentes referentes à proposta em tela, necessário observar que o parágrafo 2º está sendo desdobrado equivocadamente em alíneas A, B e C. Nos termos do inciso 2º, artigo 10 da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, as alterações, os artigos desdobram-se-ão em parágrafos ou em incisos. Os parágrafos em incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens. Assim, para o correto desdobramento do pretendido segundo parágrafos, as alíneas A, B e C deverão ser transformadas em incisos 1, 2 e 3. Ainda em sede preliminar, utilizando-se das técnicas legislativas adequadas, quando da redação final, também sugerimos que o termo parágrafos, utilizado tanto na emenda como no artigo 1º, seja substituído por 2 parágrafos. No que diz respeito aos aspectos legais que abriga o presente projeto, vale destacar que compete aos municípios, nos termos dos artigos 30, inciso 1º e 2º da Carta Maior de 1988, na repartição de competências, legislar privativamente sobre os assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. A Lei número 9.503, de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 24, orienta e cuida em âmbito nacional da competência dos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Dentre as regras contidas no artigo 24 da Constituição da CTB, destacamos os incisos 2º e 10º, além do parágrafo 2º, que cuidam, respectivamente, da competência dos órgãos municipais em planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança dos ciclistas, implantar, manter e operar sistemas de estacionamento rotativo pago nas vias. E, para exercer as competências estabelecidas no artigo, deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito. Nos termos deste dispositivo, constam a competência dos órgãos executivos de trânsito e suas atribuições específicas, sendo que legislação, regulamentação, implantação, manutenção, operação de trânsito e do estacionamento rotativo local devem ser feitas mediante lei de iniciativa privativa do Poder Executivo.
que determinará as áreas ou ruas abrangidas, os horários, a fiscalização, o valor da tarifa, o preço público que custar os gastos, como sistema de controle e demais características. Aqui, na realidade, tal entendimento decorre, de fato, de que a medida se trata de ato de mera gestão da coisa pública, sujeita, portanto, ao julgamento administrativo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo. A ingerência indevida e a iniciativa parlamentar em matéria lhe é estranha, dependendo do seu alcance, poderá violar o princípio constitucional da separação dos poderes. Dessa feita, reafirmando o que está aqui exposto, os tribunais da Justiça dos Estados possuem posicionamento sedimentado sobre o assunto, declarando por diversas vezes inconstitucionais leis municipais de iniciativa do Poder Legislativo que disciplinam a matéria com objeto semelhante. Voto do relator. Ante o exposto, apesar da louvável a iniciativa do nobre vereador, o projeto de lei número 4408 pode ser de inconstitucionalidade, qual opinamos pela impossibilidade da sua regular tramitação e votação plenária. É nosso entendimento, salvo melhor juízo. Câmara Municipal de Itajubá, 23 de outubro de 2019. José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. O parecer na íntegra está disponível publicamente no site da Câmara Municipal de Itajubá. Obrigado pela leitura, Regiane. O parecer, então, é desfavorável, parecer ao projeto 4408. E aí, nesse momento, eu quero colocar em discussão. Comentário dos colegas? Não? Muito bem, então o parecer está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Muito bem, então o parecer do relator está aprovado por unanimidade desta comissão. Muito bem, senhores, nós temos a seguir parecer para ser apreciado pela nossa comissão dos projetos 4417 e 4415, perdão, e 4417. Nós temos para ser feita a leitura, discussão e votação dos pareceres. O 4415 é o substitutivo ao projeto de lei 4415, que altera dispositivos da Lei Municipal 2919, que dispõe sobre as permissões do serviço de transporte individual de passageiros, táxi no município de Itajubá e da outras providências. E o 4417, que altera o inciso 8º do artigo 8º da Lei 2220, que dispõe sobre o serviço de transporte escolar no município de Itajubá. Como ambos os projetos são de minha autoria, seguindo, então, o regimento dessa casa, eu preciso me abster da votação desses pareceres. Portanto, eu gostaria, nessa ocasião aqui, de passar a presidência dessa sessão, desta comissão, ao vereador Carlos Molina, procedesse, então, com a solicitação da leitura do parecer, colocasse posteriormente em discussão e votação pelos membros da comissão, com a minha abstenção. Ok, boa tarde, vereador Renato, vereador Fabrício. Boa tarde. Regiane, desculpe. E aos que nos acompanham no plenário. Regiane, por gentileza, nós vamos fazer então a leitura do parecer para o posterior debate e votação. 4415, é isso? Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei número 4415 de 2019. Relatório. Verso presente parecer opinativo sobre o substitutivo ao projeto de lei número 4415 de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Renato Nascimento de Moraes, tendo por objeto dar nova redação aos artigos 6º e 7º da Lei Municipal número 2.919 de 2012, que é a lei que dispõe sobre as permissões de serviços de transporte individual de passageiros através de automóvel de aluguel táxi no município de Itajubá. Consta da justificativa da presente proposição que a proposta da alteração do artigo 6º é de reproduzir a redação do artigo 3º, inciso 5º da Lei Federal 12.468 de 2011.
Dessa maneira, o poder concedente, prefeitura, no momento da concessão, renovação, da permissão do permissionário ou auxiliar, não poderá exigir que as obrigações previdenciárias do profissional autônomo estejam em dia, pois a matéria é de interesse exclusivo do solicitante, não havendo nenhum prejuízo aos cofres do município, nem mesmo à prestação do serviço. Entende o proponente que, com a aprovação, a proposta tem um grande potencial de geração de trabalho e renda, pois possibilita que o permissionário de táxi contrate em caráter contínuo ou excepcional até 2 motoristas auxiliares, desde que devidamente inscritos e atendendo às exigências legais sobre a anuência do Poder Executivo, podendo assim oferecer uma continuidade na prestação do serviço de táxi no município. Afirma o autor que a proposta também traz a revogação do inciso 10º do artigo 7º, que exige na outorga da permissão a apresentação de exame de saúde. Essa exigência, cobrada anualmente, é desnecessária, pois o profissional de transporte, ao procurar o DETRAN para fazer a inclusão da observação EAR, exerce atividade remunerada na sua carteira nacional de habilitação, passa por um rigoroso exame de aptidão física e psicológica, além dos testes toxicológicos nos casos da categoria C, D e E. Por essa razão, não se faz necessário exigir do permissionário e motorista auxiliar a mesma coisa 2 vezes. Parecer do relator José Roberto Floriano. Inicialmente, é oportuno mencionar que a Constituição Federal de 1988, de forma bem clara, diz em seu artigo 30 que compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. A Lei Orgânica do Município, nosso ordenamento maior em âmbito local, também estabelece o seguinte. Artigo 150. Incumbe ao município, respeitada a legislação federal e estadual, planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, delegar e controlar a prestação de serviço público ou de utilidade pública relativo a transporte coletivo individual de passageiros, tráfego, trânsito e sistemas viários municipal. Parágrafo único. Os serviços a que se refere o artigo, incluído o de transporte escolar, serão prestados diretamente ou sob regime de concessão ou permissão nos termos da lei. Com efeito nos termos da Carta Maior de 1988, bem como na Lei Orgânica do Município de Itajubá, fica evidente e inquestionável a prerrogativa legislativa sobre o assunto em âmbito local, cabendo ao município, como ente de federação, dispor sobre o assunto tratado na presente proposição em sua circunscrição. No tocante à possibilidade de iniciativa do Poder Legislativo sobre o tema abordado na presente proposição, é oportuno mencionar que as matérias sujeitas à iniciativa reservada ou exclusiva estão previstas em rol taxativo na Constituição Federal, na Constituição Estadual e nas leis orgânicas do município. Dispõe o artigo 48 da Lei Orgânica que o artigo 48 são de iniciativa privativa do prefeito as leis que disponham sobre redação alterada pela emenda à lei número 47 de 2016. Assim sendo, o município possui competência para legislar acerca dos temas aventados na esfera do interesse local. Trata-se de competência que pode ser exercida tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder Judiciário, ou seja, a iniciativa legislativa da matéria constante do presente projeto de lei é, salvo melhor juízo, concorrente entre os poderes executivo e legislativo, no mais buscando a orientação no regime interno da Câmara, especificamente nos artigos 144 e 145, encontramos dispositivos que tratam sobre as proposições. Dessa forma, o regime interno é claro em dispor que cabe ao vereador, conforme ao caso em análise, a prerrogativa e iniciativa de proposições sobre legislação de interesse e aplicação local. Diante do exposto e conforme a argumentos e toda a legislação retroapontadas, verifica, salvo melhor juízo, a possibilidade
da propositura em análise, visto que a mesma não apresenta nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade que pudesse macular seu trâmite, razão pelo qual opino pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. É o parecer. Câmara Municipal de Itajubá, 29 de outubro de 2019. José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. O parecer na íntegra está disponível publicamente no site da Câmara Municipal de Itajubá. Muito obrigado, Regiane. Coloco, então, o parecer ao substitutivo do projeto de lei 4415 em discussão. Senhor presidente, boa tarde a todos. Vereador Carlos Molina, presidente Renato, presidente dessa comissão, a todos que nos assistem, todos os meios de comunicação, nossa técnica legislativa Regilane, Maurício também aqui presente. Acho que até foge um pouco da Comissão de Constituição, mas vou aproveitar que o autor do projeto, o vereador Renato, está presente, só para um questionamento e uma justificativa plausível a respeito do inciso 7º, que está colocando que o motorista auxiliar autônomo poderá prestar serviço para mais de um permissionário, podendo assim manter vigente mais de um contrato com permissionários distintos simultaneamente. Na justificativa, então, o vereador coloca que essa propositura tem grande potencial de geração de trabalho e renda, pois possibilita que o permissionário de táxi contrate em caráter contínuo ou excepcional até 2 motoristas. Até isso já é uma coisa normal, mas na toda a justificativa dele, ele não faz a justificativa justamente nesse inciso, que é o inciso 7º, porque aqui está liberando até os motoristas auxiliares terem uma disponibilidade maior. Eu não sei se isso implicaria na questão do próprio permissionário, uma concorrência entre eles da categoria, uma coisa que pode ocasionar vários conflitos entre eles, ou seja, o motorista autônomo poderá aqui nessa lei, pelo que deu para entender, que ele vai poder trabalhar para mais de um permissionário. Então, eu só queria saber do vereador, porque na justificativa ele não coloca, toda a justificativa dele ele não coloca nesse inciso 7º. Se possível, passar a palavra para o autor da questão. Muito bem, vereador Fabrício, esse mesmo a proposta com a alteração da lei de permitir que o motorista permissionário faça a contratação de um motorista auxiliar em caráter excepcional. Hoje isso a lei não permite, esse caráter eventual da contratação de um motorista auxiliar. Ele só pode contratar em caráter permanente, e com a propositura ele vai poder contratar em caráter excepcional. Dentro dessa excepcionalidade, a proposta permite que o motorista auxiliar preste serviço simultaneamente a mais de um motorista permissionário. É essa mesma a proposta. É isso que eu estou falando. Aí não... Então tem algum erro que eu não sei se o jurídico pode ter colocado. Como ele fala na condição... Quando ele fala que o permissionário é facultado ao permissionário a cessão de seus veículos para até 2 motoristas auxiliares autônomos. Correto. Correto. Quando você está colocando a excepcionalidade, né, e ocasionalmente, então não pode ser a prestação de serviço para mais de pelo que está na lei, não é excepcional. Vai virar uma regra isso. Então não é em caráter excepcional. Por isso que eu volto a colocar. Em caráter excepcional, se coloca, tipo, um motorista auxiliar está doente, não vai poder prestar serviço, num caráter excepcional, o permissionário pode contratar outro. Ok. No artigo, no inciso 7º que você está colocando, você está tirando essa excepcionalidade e colocando
que pode estar liberado. Então, deixa de ser excepcional e coloca sendo como um projeto de lei que pode ser feito. Aí que eu estou achando que está batendo. Em casos excepcionais, ou para o impedimento desse, beleza. Mas nesse inciso, no 7º, simplesmente está deixando o projeto para qualquer um trabalhar com quantos, né, um auxiliar trabalhar com quantos permissionários possíveis. É só essa a minha questão. Você está deixando de ser casos excepcionais para colocar casos reais. Então, tem um pouco de divergência. Eu não sei se o jurídico deixou passar nisso, porque, pelo que dá para ver aqui, está dando uma abertura e não tirando a excepcionalidade. Como não é aqui a questão do... Ele já deu, né, o jurídico deu já uma totalmente legalidade no processo, eu queria só tirar essas dúvidas. E, na minha opinião, não sei se o jurídico deixou passar isso. Eu, no caso... Vereador, eu sinceramente não consigo encontrar inconstitucionalidade. Não é inconstitucionalidade. Nem ilegalidade, nem não conformidade. Eu não encontro nenhuma não conformidade é deixar de ser excepcional para colocar real. Então, temos 2 artigos que um está colocando caso excepcional e o outro está colocando caso real. Veja bem, o permissionário, por qualquer razão, ele fica impedido de dirigir por algum período, por qualquer razão. Ou não mesmo impedido, por alguma razão ele não possa dirigir num certo período. E ele queira contratar um motorista auxiliar por esse período excepcional, 1 semana, 2 semanas, não importa o tempo que seja, em caráter excepcional. Com a minha proposta, ele poderá contratar um motorista auxiliar que já preste serviço para outro permissionário. Só isso. Só isso. Então, é que... Exatamente, continua sendo em caráter excepcional. E se algumas das partes não concordarem, o permissionário continua tendo a autonomia de contratar esse auxiliar ou não. A única diferença, né, a proposta que a minha lei traz é que este motorista auxiliar, que é autônomo, importante frisar isso, vereador Fabrício, o motorista auxiliar, ele é autônomo, ele não tem vínculo empregatício com o permissionário. Dessa forma, ele terá a liberdade de prestar serviço para mais de um permissionário, tendo em vista que ele é autônomo. Então, dessa maneira, não há, pelo menos no meu entendimento, não há. Faria 2 jornadas, ou se não conflitarem os horários, se ele quiser trabalhar aos finais de semana para um permissionário, durante a semana para outro, se ele quiser trabalhar jornadas alternadas... Essa questão, eu estou entendendo, o projeto de lei eu estou entendendo. O que eu estou falando é que vai deixar de ser caso excepcional para ser caso real. É a única conflitante que eu acho na questão de constitucionalidade é isso. Ou retira caso de excepcionalidade, um impedimento desse, porque não vai ser caso excepcional. Vai transformar em caso real. Compreendi. Você pode observar que a redação do artigo diz em casos permanentes ou excepcionais, em caráter permanente ou excepcional. Então, as 2 situações estão contempladas pela lei. Se o motorista auxiliar quiser prestar serviço em caráter permanente para mais de um permissionário, desde que haja acordo entre eles, não há problema nenhum. Então, tanto em caráter permanente quanto excepcional, a lei vai permitir que esse auxiliar preste serviço. Eu não sei onde que está caráter permanente. Aqui está nos casos excepcionais e um impedimento desse por prazo determinado. Está no projeto. Até então não está falando nada em manter permissionários, em manter permanente. Não sei se deixou passar aqui. Eu não vi nada. O motorista auxiliar poderá prestar serviço para mais de um permissionário, podendo, assim, manter vigente mais de um contrato com um permissionário distinto simultaneamente. Aí, no inciso 5, está falando casos excepcionais ou de impedimento desse por prazo determinado. Até então, eu não estou vendo nada permanente aqui. Por isso que é a minha dúvida. Mas, se o jurídico deixou passar, a minha dúvida era essa. Você está dando uma autonomia e, ao mesmo tempo, está colocando que é caso excepcional ou impedimento desse. Eu acho que
grande problema que a gente tem é na subjetividade do termo excepcional. E o que a gente pode considerar que é um caráter permanente ou excepcional? 30 dias é caráter excepcional ou permanente? 60 dias é caráter excepcional? Um ano. Vamos imaginar que o contrato seja feito por um ano. Um ano é caráter excepcional ou é caráter permanente? Como é muito subjetivo a gente dizer o que é caráter excepcional ou permanente, o prazo determinado é que vai valer no contrato sobre a anuência do poder concedente, que é a prefeitura. Então, se a prefeitura entender que 15 dias já é caráter permanente, fica a critério do poder concedente. Se ela entender que um ano é caráter excepcional, fica a critério do poder executivo determinar esse período. Então, entende, vereador Fabrício? É muito complicado a gente falar o que é caráter permanente, o que é caráter excepcional. Quanto tempo que é caráter excepcional? Quanto tempo que é caráter permanente? Por isso mesmo que eu... É muito subjetivo. É subjetivo, mas tinha que ser específico. Mas, como o jurídico não deixou, não sou eu da comissão que não vou criar problema nenhum. Por mim, só queria ter essa justificativa. Ok, algo mais? Não sei se ficou claro, vereador Molina, a minha exposição. Eu aqui. sei, mas a subjetividade que você falou serve para os dois lados. Para mim não convenceu. Entendeu? Para mim ainda continua sendo casos específicos, é caso específico, quer dizer, não é uma coisa certa. É só isso que eu queria colocar. Caso excepcional e impedimento é por prazo determinado, então nada disso implicaria numa lei que pode dar uma... Não sei, deixa eu tentar colaborar com os colegas. Eu entendo que o projeto não pretende tratar apenas dos casos excepcionais. O que o vereador Renato estava se referindo está no parágrafo 3º. O parágrafo 3º tem, sim, uma menção ao caso permanente. É facultado... É no 3º mesmo? Deixa eu ver aqui. Isso é o que já existe na lei. Não está alterando nada. A lei não continua a mesma coisa. Então, exatamente, vai permanecer isso. Então, olha só. É facultado aos permissionários a cessão de seu veículo para até 2 motoristas auxiliares autônomos, conforme disposto, desde que satisfeitas as condições previstas na lei, no Código de Trânsito Brasileiro e demais normas aplicáveis ao caso, mediante contrato por período determinado, seja em caráter excepcional ou permanente. Bem, contempla, então, as duas situações. Então eu entendo, vereador Fabrício, que a sua preocupação está respondida aqui. A proposta que o vereador Renato traz, não estou dizendo que eu concordo, discordo, estou dizendo o seguinte: a proposta que o vereador Renato traz é que fique aberto para a possibilidade, seja permanente ou seja excepcional, desde que tenha um contrato de período determinado. Vai ser um contrato de 1 ano, é período determinado. A intenção pode ser que seja permanente, ou seja, renovar mais 1 ano, renovar outro ano, enfim, acaba ficando permanente. Então isso está previsto na proposta. Essa sua preocupação, vai acabar virando permanente? Não, pode ser que vire. E a proposta já contempla essa possibilidade. Então não há incongruência, não há nada em choque aí, né? Um parágrafo com o outro, né? A proposta está clara. Está clara e, segundo o nosso jurídico, não há nenhuma irregularidade, nenhuma inconstitucionalidade. Então é tocar para frente. Em plenário nós vamos discutir, votar, eu só queria colocar isso. Propor emendas, se for o caso, enfim. Porque no parágrafo 3º, isso aqui está colocando aos permissionários. No parágrafo 5º, está falando somente para motorista auxiliar autônomo. Entendeu? Então, tem uma diferença. Não, o permissionário liberando auxiliar. Aí no parágrafo 5º, está falando exclusivamente do motorista auxiliar autônomo. E no parágrafo 7º, também do motorista auxiliar autônomo. Mas não tem problema nenhum, não. Eu não faço subjeção, não. É só para explicar certinho. Deixa eu só aproveitar a ocasião da discussão aqui, vereadores. O vereador Fabrício Machado, o projeto fica aberto a sugestões, melhoria de redação, tá? Se houver qualquer proposta que venha contribuir, melhorar o projeto, a gente está aberto a observações. Bem? Ok, coloco, portanto, em votação os favoráveis ao parecer
do substitutivo do projeto de lei 4415 permaneça como estão, com a abstenção do vereador Renato, por ser autor. Votam, portanto, favoráveis eu e o vereador Fabrício. O parecer então aprovado. Muito bem, na sequência, peço a Regiane que faça, portanto, a leitura do parecer ao projeto de lei 4417. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei número 4417 de 2019. Relatório. Versa o presente parecer opinativo sobre o projeto de lei número 4417 de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Renato Nascimento de Moraes, tendo por objeto alterar o inciso 8º do artigo 8 da Lei Municipal número 2220 de 1998, que é a lei que dispõe sobre o serviço de transporte escolar coletivo urbano no município de Itajubá. Consta da justificativa do presente projeto de lei que, atualmente, a lei número 2220 de 1998, que regula o serviço no município, traz uma série de exigências para o permissionário prestar o serviço. Uma das exigências é que o veículo esteja licenciado no nome do permissionário. Esse critério dificulta a entrada de novos permissionários, tendo em vista o alto valor de um veículo de transporte coletivo. Afirma o proponente que, a fim de desburocratizar, facilitar e incentivar o transporte escolar, a presente propositura traz a possibilidade do permissionário se entregar ao município prestando serviço em veículo licenciado por terceiros, seja pessoa física ou jurídica, desde que atendida todas as exigências da vistoria veicular imposta pelo CONTRAN e mediante apresentação de contrato de arrendamento, comodato e locação. Parecer do relator José Roberto Floriano. Inicialmente, é oportuno mencionar que a Constituição Federal de 1988, de forma bem clara, diz, em seu artigo 30, que compete aos municípios organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. A Lei Orgânica do Município, nosso ordenamento maior em âmbito local, também estabelece o seguinte, artigo 150, incumbe ao município, respeitada a legislação federal e estadual, planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, delegar e controlar a prestação de serviços públicos ou de utilidade pública relativos ao transporte coletivo e individual de passageiros, tráfego, trânsito e sistema viário municipal. Parágrafo único. Os serviços a quem se refere o artigo, incluído o de transporte escolar, serão prestados diretamente ou sob regime de concessão ou permissão nos termos da lei. Com efeito nos termos da Carta Maior de 1988, bem como na Lei Orgânica do Município de Itajubá, fica evidente e inquestionável a prerrogativa legislativa sobre o assunto em âmbito local, cabendo ao município, como ente de federação, dispor sobre o assunto tratado na presente proposição em sua circunscrição. No tocante à possibilidade de iniciativa do Poder Legislativo sobre o tema abordado no presente projeto de lei, é oportuno mencionar que as matérias sujeitas à iniciativa reservada ou exclusiva estão previstas em rol taxativo na Constituição Federal, na Constituição Estadual e nas leis orgânicas do município. Com base nesses fundamentos, vê que o alcance material da norma não se insere dentro do rol taxativo de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, previsto no artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, que reserva ao prefeito matérias que criem despesas ou atribuições para o Poder Executivo. Assim sendo, o município possui competência para legislar acerca dos temas aventados nas esferas
do interesse local, trata-se de competência que pode ser exercida tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder Executivo, ou seja, a iniciativa legislativa da matéria constante no presente projeto de lei é, salvo o melhor juízo, concorrente entre os poderes executivos e legislativos. No mais, buscando orientação no regime interno da Câmara, especificamente os artigos 144 e 145, encontramos dispositivos que tratam sobre as proposições. Dessa forma, o regimento interno é claro em dispor que cabe ao vereador, conforme o caso em análise, e prerrogativa e iniciativa das proposições sobre legislação de interesse e aplicação local. Voto do relator. Diante do exposto, conforme os argumentos e toda a legislação retroapontados, verifica-se, salvo o melhor juízo, a possibilidade da propositura em análise, visto que a mesma não se apresenta nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade que pudesse macular seu trâmite, razão pela qual opino pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. É o parecer. Câmara Municipal de Itajubá, 29 de outubro de 2019. José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. O parecer na íntegra está disponível publicamente no site da Câmara Municipal de Itajubá. Muito obrigado, Regiane. O parecer, então, ao projeto de lei 4417 está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, com a abstenção do vereador Renato, né? Está, então, aprovado. Parecer ao projeto de lei 4417. Devolvo, portanto, a presidência ao vereador Renato de Moraes. Muito obrigado, colegas vereadores, pelo auxílio aqui na condução dessa reunião nos demais projetos. Antes de finalizar aqui a nossa reunião, eu gostaria de propor aos senhores uma alteração no nosso horário das próximas reuniões dessa Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação. Por motivos de força maior, nós temos tido certas dificuldades em iniciarmos as nossas reuniões às 13 horas. Portanto, eu gostaria aqui de submeter aos senhores a proposta de alterar, ajustando o nosso horário dessa reunião para as 13h30. Portanto, a partir da próxima reunião, ao invés de 13 horas, nós ajustaríamos para as 13h30. Gostaria de saber se os senhores estão de acordo com a proposta e se nós podemos aqui oficializar esse ajuste do nosso horário. Da minha parte, estou de pleno acordo. Vereador Fabrício, ok? Muito bem, então eu agradeço e informo aqui a equipe de comunicação, também ao nosso departamento legislativo. A partir da nossa próxima reunião, nós ajustamos, então, oficializando aqui os horários para as 13h30, tá bem? Bom, não havendo mais nada a tratar, eu quero agradecer a presença de todos os vereadores aqui, muito obrigado a todos, agradecendo sempre também a proteção de Deus. Eu declaro encerrado os trabalhos desta reunião, desta comissão, e desejo a todos uma ótima semana. Muito obrigado a todos.